de Teologia. A matéria do mês de julho, Ramar Teologia, Doutrina do Pecado. Meus irmãos, já trabalhamos na aula passada sobre as 4 formas de entender pecado. Também podemos ver alguns pontos muito interessantes, muito importantes para nos ajudar a não cair na armadilha do diabo. Bom, mas a aula de hoje vamos trabalhar 3 coisas que o diabo ataca na vida do homem. Assunto da aula de hoje, origem do pecado, Ramar Teologia. Vamos logo ao primeiro ponto, meus irmãos. Essa aula, com certeza, muito vai enriquecer a sua vida. Bom, primeiro ponto da nossa aula, o assunto é 3 áreas que o diabo ataca. A primeira área que o diabo ataca é exatamente os pensamentos. E por que precisamos vigiar? Conhecer para resistir, vigiar para permanecer em Cristo. Isso mesmo, conhecer para resistir e vigiar para permanecer em Cristo. Primeiro ponto, pensamentos. Veja como é que o diabo ataca nessa área aqui, dos pensamentos. Primeiro, veja o que é que ele faz. Ele tenta corromper a sua mente com mentiras, dúvidas e medo. Vejamos 3 coisas que o inimigo, que o adversário das nossas almas tenta. Primeiro, no medo. Segundo, na dúvida. E terceiro, com mentiras. Ele é o pai da mentira. Então, se porventura você estiver com pensamento ruim na sua mente agora, se você estiver com medo, precisamos vigiar, porque é exatamente nessa via que o diabo ataca. Como resistir? E eu gosto da Bíblia porque ela tem receita para tudo. Vejamos lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Renove a sua mente com a palavra de Deus. Meus irmãos, não tem coisa melhor e não tem uma arma mais poderosa do que a palavra de Deus. Então você vai encontrar lá em Filipenses capítulo 4. Vejamos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver alguma virtude e se houver algum louvor, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Louvado seja Deus. Está aí a receita para você ocupar a sua mente, blindar ela, para o diabo, quando vir atacar, ele não encontrar espaço. Porque o espaço que ele encontra é exatamente o medo, a dúvida, a mentira. É assim que ele trabalha. Por que ele faz isso? Porque ele, corrompendo a mente com mentiras e dúvidas e medo, fica bem mais fácil para ele conseguir controlar a sua vida. Então tá aí o primeiro ponto, a primeira área que o diabo ataca. A segunda área que o diabo ataca é exatamente nas emoções. Meus irmãos, o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele é cheio de estratégia. Ele não vai chegar de qualquer jeito, ele vai avaliar, ele vai ver ali o ponto mais fraco para ele atacar. Então vejamos aqui, nas emoções, como é que ele faz? Ele tenta ferir o coração com tristeza, ofensas, insegurança e raiva. 3 coisas ele trabalha para poder destruir o ser humano. Primeiro ponto, quando ele entra nas emoções, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer a tristeza, ofensas, insegurança e raiva. Tudo isso o diabo trabalha no coração do homem. Mas aqui também temos algo muito interessante. Como resistir? Vejamos. Entregue as suas emoções a Deus em oração. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7. Fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado
de vós. Está aqui a receita para você ocupar o seu coração, lançar sobre ele todas as suas ansiedades, para o inimigo não trabalhar com tristeza, com insegurança, com ofensa e com raiva. Então aqui está a receita, mais uma receita de como vencer a Satanás, porque ele trabalha nessa via. Meus irmãos, vejamos agora a última área que o diabo ataca. A última área é exatamente vida espiritual. Meus irmãos, aqui na vida espiritual, vejamos como é que o diabo ataca. Primeiro, ele tenta afastar de Deus através da oração, da palavra e da comunhão. Então, a primeira coisa que ele faz é afastar o ser humano de Deus através da oração, da palavra e da comunhão. Irmãos, vejamos, você sem orar, sem ouvir a palavra, sem a comunhão, tá fraco. Tá fraco. Então, e o que é interessante é que o diabo, ele é astuto. E o que mais ele faz é levantar pessoas para falar da liderança, falar do departamento, falar da igreja, apontar pecado de pastor, apontar pecado de membro, porque só assim você não vê, mas o diabo já está trabalhando ali. Ele trabalha no coração. Os que estão ouvindo já está sendo contaminado com a semente do pecado. É muito sério, irmãos, muito sério. Vida espiritual não é brincadeira, é para alimentar com a palavra de Deus. Não é para alimentar falando da vida do outro, não, porque isso não alimenta. Isso não sustenta uma vida espiritual. E o que acontece, se não tivermos cuidado, isso aqui é exatamente o que o diabo precisa para ele entrar e bagunçar a sua vida espiritual. Como resistir? Como resistir? Permaneça firme na oração e na palavra. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 25 vai dizer: não deixando de congregarmos. Não pode deixar. Tem que continuar ouvindo a palavra, continuar na comunhão e continuar em oração. Louvado seja Deus. Separei aqui um versículo. O nosso versículo está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão, que ruge, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, ele não brinca de ser diabo. Ele está ao nosso derredor. E se não tivermos cuidado, logo seremos uma presa fácil para Satanás. Bom, fechando aqui agora a nossa primeira parte, trabalhamos as 3 áreas que o diabo ataca. Primeiro, podemos ver os pensamentos. Segundo, podemos ver as emoções. E terceiro, podemos ver a vida espiritual. Isso mesmo. Agora vamos aprender com o nosso Senhor Jesus. Bom é aprender com Ele. Eu sempre falo, meus irmãos, que bom mesmo é aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos só. As 3 áreas de ataque do diabo, que Jesus venceu. E nós também podemos vencer. Irmãos, aqui eu já ouvi muita gente falar que Jesus venceu todas essas tentações, tudo isso aqui, porque era Deus. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecado. E aqui também entendemos que ele foi tentado na sua natureza humana. Jesus venceu essa tentação como homem, não foi como Deus. E ele vence exatamente essas 3 áreas para nos ensinar. Assim como ele venceu isso aqui, você, irmãos, pode vencer. Eu posso vencer. Então Jesus, ele nos ensina as 3 áreas de ataque do diabo que Jesus venceu e nós também podemos vencer. Isso mesmo. Isso aqui também podemos vencer. Está lá em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Vejamos o primeiro, que falamos no começo.
Pensamento. Aqui no pensamento, ele trabalhou dessa forma. Jesus estava 40 dias, 40 dias, não é pouco sem comer. E aí ele chega e diz, transforma essas pedras em pães. Veja só, capítulo 4, versículo 3, transforma essas pedras em pães. A primeira área que o inimigo ataca, onde tinha uma falta. Jesus estava 40 dias sem comer. Meus irmãos, essa área aqui dos pensamentos é muito perigosa. Porque o inimigo ele vai exatamente naquela parte mais fraquinha. Onde você está fraco, vigie. Porque onde você estiver fraco, é exatamente onde ele vai entrar. Segundo ponto, emoções no coração. Leva o homem, leva-o ao ponto mais alto do templo. E diz, joga-se daqui para baixo. Veja só, isso aqui é coração. Isso aqui são as emoções. E tem muita gente subindo. Tem muita gente aceitando isso. Tem muita gente caindo aqui. Devemos ter cuidado. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Terceiro ponto, vida espiritual, espírito. Veja só, ele leva aqui, ele leva-o a um monte muito alto e oferece tudo. Veja o que é que ele diz. Tudo isso te darei. Tudo isso te darei. Se prostrados me adorares. Tudo isso te darei. Meus irmãos, estamos vendo que Jesus ele foi tentado em 3 áreas. Áreas essas que somos também tentados. Mas Jesus ele nos ensina. Vejamos o que acontece. As 3 áreas de ataque do diabo que Jesus venceu e também podemos vencer. Primeiro, vamos ver aqui a área de ataque. Na concupiscência da carne. Isso mesmo. E Jesus responde. Veja só o que é que Jesus responde. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja Deus. Jesus responde com a palavra. Ele foi tentado, mas Jesus responde com a palavra. Segundo ponto, concupiscência dos olhos. O segundo ponto é a concupiscência dos olhos. Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então Jesus ele tinha sempre a palavra. Ele ia com a palavra. Terceiro ponto, retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus. Aleluia. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Ei, Jesus tinha a palavra. Jesus era a palavra, mas nessa hora aqui, ele como homem, usa a palavra. Eu e você, para vencer Satanás, é na palavra. Não tem como vencer Satanás, irmãos, é a palavra de Deus, porque há poder na palavra de Deus. Se você está cheio da palavra, tu vence Satanás. Se você está cheio da palavra, o Espírito Santo de Deus te ajuda e você vai vencer Satanás. Ele vai até tentar atacar essas 3 áreas, mas ele não vai ter sucesso. Aleluia. Ele não. Como é que ele opera? Primeiro, na concupiscência da carne, que já acabamos de ver, opera nos instintos. Aqui, precisamos entender que o homem, quando nasce, os instintos estão todos desequilibrados. Precisa do Espírito Santo de Deus para controlar esse homem. Controlar esse homem. Só o Espírito Santo de Deus é que ajuda esse homem para controlar ele. Porque ele já nasce descontrolado, afastado de Deus, é nascer sem o controle de si próprio. Mas o Espírito Santo de Deus dá o controle, meu irmão, para você se controlar. O Espírito Santo de Deus te controla. Segundo ponto, concupiscência dos olhos. Opera nos sentidos. Aqui podemos ver o inimigo, primeiro, no instinto. Segundo, Jesus estava com fome, podemos já ver isso. Segundo,
concupiscência dos olhos, opera no sentido vê. Porque depois que você vê, o primeiro olhar é inevitável. É isso aqui. Você vai passando, aí viu alguma coisa. Viu? O primeiro olhar é inevitável. Mas você pode escolher se vai continuar olhando ou se vai tirar a vista. Então, o primeiro olhar é inevitável. Não tem como você evitar. Se aparecer algo na sua frente, não tem como você evitar. Mas o problema é você olhar, aí tirou a vista. Daqui a pouco voltou a olhar de novo, achou bonito, aí vem o perigo. Achou bonito, olhou, achou bonito. Se continuar olhando, peca. Por isso que Jesus disse que é melhor, se o teu olho te faz pecar, arranque-o, tire ele de onde está te fazendo pecar. Arrancar, irmãos, não é chegar no céu sem o olho, não. É pegar, tá olhando aqui para algo que está te fazendo pecar, arranque-o. Tire a visão. E assim o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a se controlar. Terceiro, soberba da vida, opera na vaidade. Veja só, leva Jesus, um topo. Primeiro, ele mostra tudo para Jesus. Então, no terceiro ponto, ele vai dizer, tudo isso eu te darei. E tem muito homem de Deus caindo aqui. Tem muito homem de Deus e mulher de Deus caindo aqui, ó, na soberba da vida. Devemos vigiar, porque essa aqui são as 3 áreas que o inimigo opera. Como ele opera no homem? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a vencer Satanás. Bom, vejamos agora, mais uma vez, para fechar aqui, como um resumo. Como opera no homem? Primeiro, 40 dias sem comer, Jesus estava. Ele diz, transforma as pedras em pães. Aí aqui é concupiscência da carne. Jesus responde, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segundo, leva-o ao ponto mais alto do templo. Joga-se daqui para baixo? Jesus responde, porque aqui é a concupiscência dos olhos. Jesus responde. Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Jesus sempre com a palavra. Terceiro ponto, leva-o ao monte mais alto, muito alto. E oferece tudo. Tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus responde, porque isso aqui é a soberba da vida. Retira-te, Satanás, pois está escrito. Não tentará, está escrito, ao Senhor teu Deus, somente adorarás, e só a Ele servirás. Então aqui Jesus vence com a palavra. Quer vencer? A palavra. Não tem outra forma de vencer. Meus irmãos, agora vamos para a extensão do pecado. Bom, o pecado, já falamos em aulas sobre a extensão do pecado. O pecado, ele é do diabo. Deus, ele faz um ser angelical. E a Bíblia diz que tudo que Deus fez era tudo muito bom. Então vejamos que Deus não cria. Deus, ele não fez o mal. Não. Ele criou algo que era muito bom. E nesse anjo, Deus deu para ele um livre arbítrio. E ele usou para fazer escolha. Uma vez que escolheu, ele não é igual ao ser humano, que tem a segunda oportunidade. Não, escolheu para sempre demônio. Então a extensão do pecado do diabo, começou no diabo, vai até os anjos, derruba a terça parte dos anjos. E agora, do pecado dos anjos até Adão. E de Adão até Noé. Então aqui, vejamos a extensão do pecado. Então, do diabo vai até os anjos, dos anjos até Adão e de Adão até Noé. Percebe que a morte aqui estava reinando. O pecado aqui estava dominando. De Adão até Noé. Do pecado do diabo até os anjos. Do pecado dos anjos até Adão. De Adão até Noé. De Noé
até Abraão, de Abraão até a lei, e da lei até Cristo. Quando a morte dá de cara com Cristo, aleluia, Jesus, ele chega e pergunta. Ele chega e pergunta: onde está, ó morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado. Jesus chega e diz: eu vou vencer o pecado. Só ele tinha todo o poder. Ser humano nenhum, homem nenhum conseguia fazer de novo a ligação entre o ser humano e Deus. Porque a palavra de Deus diz que os nossos pecados fazem a separação entre Deus e o homem. Mas Jesus chega. Jesus chega. 100% Deus e 100% homem. E nele estava todo o controle. Com ele estava o poder de fazer a religação de novo. Conectar de novo o ser humano com Deus. É mais ou menos aqui. Adão tinha uma comunhão com Deus. Um fio desse cortado, a comunhão agora é cortada. E somente um que vem do alto, 100% Deus, tem o poder de ligar de novo ao Pai, o Filho que está caído. Então Jesus Cristo chega ligando de novo o ser humano a Deus. Aleluia. Porque a Bíblia diz que há somente um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Ele tem o poder de ligar de novo o homem a Deus. Louvado seja Deus. Então somente Jesus, ele pode ligar porque ele é Deus. Agora as 7 pragas do pecado. Da consequência da queda, Gênesis 3, ao cumprimento em Cristo. Vejamos. A praga do pecado. A primeira, a dor. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Sofrimento e aflição. Mas aqui a gente vai ver o resgate em Cristo. Isaías 53, 11. O trabalho da sua alma. Aleluia. Segundo, a sujeição. Gênesis 3, 16. Sobre a lei sem liberdade. O ser humano não tinha liberdade. Em Cristo, Gálatas 4, 4. Nascido sobre a lei para nos remir. Que coisa linda. Jesus Cristo. Terceira praga, a maldição, terra amaldiçoada. Veja só, até a terra foi amaldiçoada. A Bíblia diz: por tua causa, Adão, maldita és a terra. Então, por causa de Adão, por causa do pecado, até a terra sofre. Agora, em Cristo, Gálatas 3:13. Cristo fez-se maldito por nós. Não merecíamos, mas Cristo fez-se maldito por nós. Quarta, a tristeza. Gênesis 3:17. Fadiga da alma, angústia. Isaías 53:13. O homem de dores. E aqui, muitos olham assim, lendo esse texto de Isaías, e até tentam entender ou imaginar como Jesus era. Mas aqui ele não tinha aparência nenhuma. Isaías está tendo uma visão de Cristo na cruz do Calvário, todo cheio de sangue, depois de muito sofrimento por causa do meu e do teu pecado. Ele olha assim e diz: não tinha aparência nenhuma. Era alguém em que o homem virava o rosto, fazia pouco caso. Ele estava ali. Ele estava ali, no lugar que era meu, no lugar que era teu, para lhe dar o direito de ser filho de Deus, de ter de novo a conexão com o Pai. Quinto ponto, os espinhos. Gênesis 3:18, obstáculos e dificuldades. Mas em Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 27 e 29. Uma coroa de espinho colocaram nele. Uma coroa de espinho. Então veja, o pecado ele produz um espinho. E agora fazem uma coroa de espinho e coloca no nosso Salvador. Sexto, o suor.
Gênesis capítulo 3, versículo 19. Cansaço extremo, esforço. Mas lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22 e o versículo 44. Ele suou sangue no Getsemane. Aqui Jesus está vendo tudo o que ia passar na cruz do Calvário. Toda dor, todo sofrimento. E o seu suor se transforma em gotas de sangue. Mas ele foi até o fim. Ele foi até o fim. No momento ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Aleluia. Mas ele diz: contudo, seja feito a tua vontade. Quem faz a vontade do Pai tem um momento que vai se entristecer, tem um momento que vai sentir dor, mas diz: Pai, seja feito a tua vontade. Aleluia. É a vontade dele que tem que prevalecer. Filipenses 2:8. Morte de cruz. Ele passou. Morte de cruz. Aleluia. 7 pecados capital. Primeiro, ira. Segundo, gula. Terceiro, luxúria. Luxúria. Aliás, terceiro, inveja. Quarto, preguiça. Quinto, orgulho. Sexto, avareza. Sétimo, luxúria. Tudo isso aqui, os 7 pecados. Os 7 pecados porque eles geram filhos. São os 7 pecados, os principais. Ira, gula, inveja, preguiça, orgulho, avareza, luxúria. Só que eles têm os filhos. Então aqui é apenas os principais. Agora, o ser humano ele passa por 3 mortes. Primeira morte, morte física. Segunda, morte espiritual. Terceira, morte eterna. Quando Deus disse para Adão e Eva, Deus disse para Adão: Adão, não come dessa fruta, porque no dia que você comer, você morrerá. Ali, na mesma hora que Adão e Eva comem, eles morrem. Você viu ele morrendo? Alguém diz: ah, morreu? Não, mas aconteceu uma morte espiritual. Eles não viram. Imagina você, Eva comeu, disse: olha, eu comi, não me aconteceu nada. Ele foi lá e comeu. Não viram, mas tinha acabado de acontecer essa morte. Morte espiritual. Que foi exatamente a ligação entre Deus e o homem. Percebe que quando Deus chega no jardim, diz: Adão, onde tu estás? Ele agora está escondido. Ele agora está escondido. Não tem mais a comunhão. Então a primeira morte, morte espiritual, eles sofreram lá no jardim. Só depois foi que eles vieram sofrer a morte física. Mas essa aqui eles não viram, mas aconteceu na mesma hora. Outro ponto é que a Bíblia diz que na mesma hora os olhos dos dois foram abertos. Mas eles não enxergavam? Sim, eles enxergavam. Só que eles enxergavam com olhar espiritual. Ele só conseguia ver as coisas do alto. Coisa linda. Mas agora com o pecado, os olhos espirituais são fechados. Eles agora passam a ver o pecado, desejar o pecado, querer fazer as coisas que vai desagradar a Deus, porque já não tem mais a visão espiritual. Mas Jesus enviou o Espírito Santo de Deus para conduzir de novo, levar de novo esse homem a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, aqui encerramos a nossa aula de número 2. Mas eu já espero você na nossa aula de número 3. E aí quando Jesus chega, ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Jesus, ele tem todo o poder. Todo o poder está na pessoa de Jesus Cristo. Quer vencer o pecado? Primeiro conheça as áreas que o inimigo ataca e se fortaleça no Senhor. Jejum, oração, meditação e palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Esteja firmada na rocha. Esteja em oração. Esteja ouvindo a palavra. Que só assim você consegue vencer Satanás. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, é com muita alegria que estamos aqui com mais uma aula